A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Eu gostaria de ler para a nossa meditação nessa oportunidade um trecho que está lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nos versículos 3 a 7, em que Pedro diz assim à igreja: Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Estas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Estas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo foi revelado. Esse trecho que acabei de ler foi numa Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que a Tua palavra penetre, Senhor, na divisão da alma e do espírito e traga luz para a nossa vida, para os nossos passos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Algumas perguntas precisam ser feitas para esse texto. Que espécie de pessoas eram aquelas a quem o apóstolo dizia: vocês estão tristes? Em outra linguagem, contritos. Eu prefiro usar um outro vocábulo, aflição. Vocês estão em aflição. Que espécie de pessoas era aquela? Em segundo lugar, nós vamos perguntar que espécie de aflição ele se encontrava. Terceiro, quais eram as causas dessa aflição, dessa tristeza, dessa contrição? E quais eram os seus fins? As pessoas que o apóstolo dizia: vocês estão tristes, vocês estão contritos, vocês estão em aflição, era uma espécie que nós só encontramos naqueles que servem a nosso Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Por quê? Porque
a aflição que eles estavam passando não lhes destruiu a fé. A aflição que eles estavam passando não lhes destruiu a paz. E aquela aflição não destruiu a sua esperança. Esses nossos irmãos, eles estavam passando por muitas aflições. A igreja, no tempo do apóstolo Paulo, era muito perseguida. Então, eles se encontravam em pesar, em tristeza. Era contínua, não parava. E aquilo era uma ardente provação. Porque nos tempos de aflição é que a nossa fé é provada. Quais eram as causas? Doença, pobreza, tentações da carne. Nós estamos passando um tempo muito difícil. A verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo provada. Muitos irmãos estão profundamente tristes. E o que é pior, essa tristeza, ela é contínua. Meu irmão, se você tem esse pesar no coração, se a tristeza que você sente, ela é contínua, tenha convicção que você está passando por uma ardente provação. Muitos irmãos, nesse tempo de pandemia, estão enfermos. Já tinham doenças antes desse surto. E agora a dificuldade aumentou, porque tem medo de procurar os hospitais e médicos por causa dessa contaminação. E as suas doenças, às vezes crônicas, não estão recebendo o devido tratamento. E esses irmãos, por causa disso, estão sofrendo muitas aflições. Alguns irmãos foram atingidos por esta peste. E isso traz muito temor, muita agonia, muita aflição ao coração.
É um tempo muito difícil também para os irmãos que são pobres. Alguns estão com o emprego ameaçado. Outros já perderam o emprego. Tudo isso é motivo de muita aflição. Com esse vírus espalhado e as recomendações de nós nos abrigarmos em casa, também está trazendo diversos problemas para alguns irmãos. O convívio diário com vários familiares trazem as tentações da ira, da discórdia, afligindo a carne dos irmãos. Natureza humana pecaminosa. Trazendo para dentro de casa muitas dissoluções. Mas uma pergunta que nós devemos fazer é: o que o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, o apóstolo Pedro, estava colocando aos irmãos, devolvendo a esperança aos irmãos. A luta dos irmãos tem os seus fins. Louvar e honrar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, quando presenciou a prisão de Jesus, negou que era um dos seus seguidores. E isso encheu de profunda tristeza. Mais tarde, Jesus aparece ressurreto aos apóstolos. Isso mudou completamente o coração daqueles homens. Por isso que o apóstolo Pedro fala aqui no verso 3 da nossa meditação: Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro estava acabado, tinha negado a Jesus, tinha chorado amargamente ter virado as costas para o Mestre. Mas mais tarde ele viu Jesus ressurreto. E isso encheu seu coração de esperança viva. E é isso que ele fala para nós. Jesus está ressurreto.
Essa é a nossa esperança. E Ele tem coisa guardada para nós. Ricas bênçãos guardadas para o seu povo. E essas ricas bênçãos estão no céu. Elas não são como os tesouros terrenos que se desfazem. Essas ricas bênçãos guardadas para a igreja não perdem o valor, não podem se estragar e nem são destruídas. E o apóstolo Pedro fala, olha, essas bênçãos são para vocês. E aí acrescenta o meio, por meio da fé. É isso que faz com que a igreja seja vitoriosa nos tempos de doença, nos tempos de pobreza, nos tempos de tentação da carne. Isso só serve para aumentar a nossa fé e fazer com que caminhemos cada vez mais para a separação em Cristo Jesus. Isso é muito diferente do que as pessoas estão passando hoje. Muitas pessoas estão com as suas almas em trevas. A aflição é necessária, mas as trevas não. Então, se você está em aflição, meu irmão, por essas doenças, por essa peste, se a pobreza está batendo na sua porta, se as lutas na sua família estão grandes, tudo isso serve para louvor e honra na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ao passar por essas coisas, você será abençoado. Agora, meu amigo, se você está ouvindo esta mensagem, está em trevas, depressão, não consegue dormir, medo terrível de morrer, entregue a sua vida a Jesus neste momento e essas trevas irão embora. A aflição é benigna, pois nos leva à santidade. Mas as trevas são malignas, que nos levam à morte. Que nós possamos, nesses momentos de grande aflição, mantermos viva a nossa esperança, porque o nosso Jesus vive, ressurgiu dos mortos, ressuscitou e um dia entregará toda a recompensa das bênçãos guardadas nos céus para os tempos do fim. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor meu Deus,
Te damos graças, Senhor, por esse momento, Senhor, na Tua presença, em que, na meditação da Tua palavra, Senhor, podemos renovar a nossa esperança em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por deixar essas palavras de consolação do apóstolo Pedro, que contemplou as nossas aflições e nos trouxe palavra de consolação, de alegria e de esperança. Abençoa, Senhor, todos aqueles que são alcançados por esta palavra. Os que estão em trevas, Senhor, abre o coração para a Tua luz. E os nossos irmãos que estão contristados, Senhor, aflitos, traz a Tua paz, a alegria do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.